castigar. É por isso que nesse dia de hoje, eu vou ensinar para você, nós vamos ministrar sobre a sua vida, sobre expressões do amor do Pai. Porque você vai aprender aqui no Pão da Vida a se relacionar com Deus como Abba Pai. Ele é o seu Pai. Eu posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes partiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá, ou seja, bem longe, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, nos campos, ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, ou ao longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Diga aleluia. Eu não sei se algum dia você parou para receber uma ministração sobre o filho pródigo. Eu já ouvi muitas mensagens sobre essa palavra. Em uma delas, o preletor, ele deu ênfase ao filho que saiu, dissipou tudo, jogou tudo fora, estragou, desonrou o pai. Numa outra ocasião, o preletor, ele deu ênfase ao filho que ficou. Que o texto nos revela que, embora tendo tudo, vivia como quem não tivesse nada. É o caso de muita gente dentro da igreja hoje. Vive dentro da igreja, mas não desfruta de tudo que tem direito no reino de Deus. Mas hoje, eu quero falar de uma outra figura com você dentro desse texto, à luz desse texto. Eu posso ouvir um aleluia? Eu não quero convidar você somente a abrir a sua Bíblia, mas eu quero convidar você a abrir o seu espírito nessa noite desse dia. Eu não estou falando de qualquer pai. Eu não vim aqui falar de qualquer pai. Eu vim aqui abrir o seu entendimento, tocar no teu espírito hoje acerca de um pai que a Bíblia nos autoriza a chamá-lo de Abba Pai. Nesses dias, onde o mundo confunde a identidade, onde a masculinidade é atacada, onde o papel de um pai é diminuído, onde as famílias estão sendo frontalmente destruídas, Deus vai se revelar para você aqui hoje como Abba Pai. Por que tu acha que o inferno tem atacado as famílias? Por que você acha que as emissoras trabalham incessantemente
divulgando tudo que vai frontalmente contra a família. Engraçado, agora eu estou um pouco metido a gostar de pesquisa. E tem uma pesquisa que foi feita, que ela mostra, estudos que mostram que crianças que são criadas sem pai, elas têm 5 vezes mais chance de viver na pobreza, 9 vezes mais chance de largar a escola, e 20 vezes mais chance de serem presas. Um estudo que foi feito, uma pesquisa. É claro que não é o seu caso e nem o meu, diga amém. É claro que tem gente que foi órfão, que hoje é juiz, que hoje é trabalhador, que hoje é um empreiteiro, que hoje é dono de uma mega empresa. Mas existe uma possibilidade muito grande. E é por isso que Deus te trouxe aqui hoje, para ministrar a você e te ensinar que você não está sozinho, que vai passar o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar. Pastor, revela para mim, traz para mim com mais eficácia. Está escrito no Salmo 23, no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua. Mas quem vai te abençoar, quem vai te guardar, quem vai prover? O Pai. Que isso, pastor? E pastor, vamos falar de que hoje? Nós vamos falar do que eu falei para você aqui. Expressões, características, coisas que demonstram o amor do Pai. A primeira delas é: Deus é um Pai que espera. Eu já tive um momento na minha vida que eu falei para a pastora Rita: eu não vou esperar mais fulano não. Ele está pensando que eu estou à disposição dele? Aí ela, sábia como é, né? Calma, fica calmo. Não, amor, já estou esperando. Eu já estou esperando ele. Eu mandei uma mensagem ontem, ele não me respondeu. Eu estou sendo tratado ainda, gente. Diga aleluia. Obrigado, Rebeca. Eu sei que eu posso contar com a sua intercessão. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu, como pai espiritual, posso falhar. Eu, como pai sanguíneo, posso até vir a falhar. Mas o Abba não. Presta atenção, irmão, isso aqui não está no texto, você não vai ver terça-feira no estudo. O tempo do Pai é poderoso. Porque ele passeia no passado, não perde tempo, sabe o que aconteceu. Ele anda contigo no presente, mas ele define e projeta o teu futuro. Eu falei outro dia aqui, nós somos o único povo na terra que sabemos o nosso fim. Eu não sei você, irmão, mas isso me anima. Michel, isso me deixa bem. Está Apocalipse, está o fim da igreja. Eu já sei para onde eu vou. Eu sei o que está definido. Imagina você ser de uma religião que ela não te mostra o fim. É um enigma. Tu vai ficar no enigma a vida inteira. Nós não, o nosso fim é no céu. O nosso fim é com Abba. O nosso fim é sendo co-herdeiro com Cristo. Diga aleluia. E a história de Lucas capítulo 15 é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas a parábola, na verdade, muita gente não entende, não quer. Mas ela é sobre o pai. Nessa parábola, o pai divide a herança entre 2 filhos. Eu não sei você, irmão. O filho chegou para o pai e falou assim: me dá a minha parte. Você sabe o que ele estava dizendo literalmente? Eu quero é que o senhor morra. Vamos fazer melhor? Me dá antes de morrer. Como é que pode isso? E sabe o que o texto diz? Que o pai entregou. Sabe por quê? Esse pai aqui que representa o Abba, ele tem segurança. O estoque dele não acaba. É por isso que muita gente se enrola quando começa a prosperar, quando começa a crescer, porque ela larga o Abba e confia no braço dela.
Não larga quem tem suprimento eterno. Nunca se afaste daquele que tem solução para todos os seus problemas. Nunca deixe de prestar culto àquele que é o dono da vida. Diga glória a Deus. E não sei se tu sabe, na cultura judaica, 66% da herança, ela vai para o mais velho, né? Não é isso? Acho que tem que ver se não está queimando lá, hein? É normal mesmo? Está adorando a cebola, né? Isso é técnica de venda, né? Para quando tu sair daqui. Na cultura judaica, 66% da herança vai para o pai. Mas nesse caso aqui, o mais novo pediu na frente. Me entrega. Lucas capítulo 15, versículo 20. Vinha ele ainda de longe, o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu. Sabe por quê? Porque sabia que tinha feito algo errado, sabia que não podia ter feito aquilo. E sabe o que presta atenção nesse filho? Eu fico atento a ele. Ele não era bom de cabeça, ele era fraco, porque ele pegou um dinheirão e não soube trabalhar o dinheiro. Foi para longe, investiu no negócio errado, gastou dissolutamente, ou seja, não teve equilíbrio no gasto. É o problema de muita gente. O pai até abençoa, mas ela gasta errado. Ela investe no lugar errado. E aí acontece, sabe o quê? O pior de tudo não foi a má administração. Isso já foi ruim. Não foi gastar no lugar errado, não foi ir para longe. Sabe o que era pior aqui? É a visão que ele chegou diante do pai. Ele reconheceu, foi bom para ele, mas sabe o que ele fala? Eu não sou digno. Tem muita gente que vive na igreja, mas vive com esse espírito de acusação, com esse espírito de culpa. Eu não sou digno. Como é que eu posso? Você sabe como é que eu orava? Deus, miserável homem que sou, eu sei que diante de ti, até que um dia eu descobri a graça. Aí eu mudei minha oração. Eu falo: Abba, eu sei que tu me amas, eu sei que o amor que tu tem por mim, segundo a palavra, é incondicional. Eu não sei você, mas é muito mais poderoso. Está escrito na tua palavra: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Então muita gente está igual esse filho aqui. Foi para a rua, fez besteira, pegou o que não tinha que pegar, antecipou o que não tinha que antecipar, gastou tudo. E pior do que isso, quando olha para o pai, fala: eu sou miserável mesmo, não tem mais jeito. Mas vamos ver como é que o pai é. Parte B. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Olha que máximo isso. Pega um chicote, monta um pelourinho aqui, vamos amarrar ele, acorrentar ele e vamos dar-lhe 60 chicotadas nele. É isso que está no texto aí? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei, depressa. Quando é para cuidar de você, o pai fala: com pressa. Quando é para vestir você com vestimenta nova, o pai fala: depressa. Sabe por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque trazei depressa a melhor roupa. Uau. Não só traz. Não é para trazer e botar na frente dele e ficar torturando ele. Tá vendo? Olha só esse terno aqui de fio egípcio. Olha só essa camisa da Dudalina. Era para você estar usando. Tu não vai usar não. Não. Ele não fez isso. Ele falou: traz depressa e vista ele. Coloca nele a roupa. Diga aleluia. Mas tem gente que é igual a mim, irmão. É insaciável. Eu sei que Deus tem mais. Fala pro teu irmão: Deus tem mais. Não só muda a roupa, não só veste ele como um filho meu que é digno de estar vestido. Mata o novilho, churrascada, acende a lenha, bota a picanha marmorizada na brasa, diga aleluia.
Não está no texto, mas eu acredito, irmão. Faz aquele pão de milho antes de servir, bota com aquela maionese poderosa, diga glória a duas. Glória a Deus. E sabe o que? Depois de mandar matar o boi cevado, ele fala assim: comamos. Mas presta atenção, não é só comer não, é comer e regozijar. Eu vou te ensinar. Tem gente que só come. Michel? Ontem eu levei maior papão com o Michel, descobri que ele tem um lado gastronômico. Comer e regozijar, pastor André, é aquilo que a gente faz quando está no balé da churrasqueira. Que o senhor faz a picanha, a fatia, eu dou minha circulada, volto, quando eu boto na boca eu falo: mas que carne é essa? Que é isso? É igual quando o maná descia, o povo ficava: que é isso? Que é isso? Aí quando corta assim, aquele sangue molhadinha, que é isso? Aí quando você bota na boca, aí vem o Eduardo e fala: ei meu pastor, que é isso? Lucas, que é isso? Aí vem o Jadson, que é isso? Isso é comer. Fala como Deus é poderoso, como Deus cuida da gente. Que carne é essa? Aí vem uma irmã, faz aquele salpicão. Que salpicão maravilhoso. Que é isso? Diga aleluia. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Pastor Alain falou uma coisa aqui semana passada que me marcou muito. E o crente que regozija, quando você sacode ele, o que está dentro dele é o que sai, é regozijo. Porque o pastor Alain falou uma coisa interessante: se eu sacudir esse copo, o que vai cair dele é o que está dentro. E tem uma história aqui de Alexandre o Grande. Vou contar para você. Conta-se que Alexandre o Grande, certa vez, foi abordado por um mendigo. E esse mendigo pedia esmola. Imediatamente, Alexandre o Grande lhe tirou 2 moedas de ouro. E o seu escudeiro, vendo isso, lhe questionou: mestre, meu rei, por que dar 2 moedas de ouro para um morador de rua e um necessitado? Se o Senhor desse para ele 2 de prata, já não seria o suficiente? Por que 2 moedas tão caras? Alexandre o Grande olhou para dentro dos olhos dele e respondeu: 2 moedas de prata são muito comuns, são moedas que não representam o que eu tenho. Para esse mendigo não faria diferença nenhuma. Mas eu não dou para um morador de rua segundo o que ele necessita, eu dou segundo o que eu sou. E eu sou Alexandre o Grande. Eu tenho ouro e eu dou ouro. O assessor dele abaixou a cabeça, recebeu o ensinamento e começou a colocar em prática. O que você tem para dar? É palha? É feno? É prata? Ou é ouro? Fala para o seu irmão: tu tem muito ouro aí para dar. Deus não prometeu nos servir de acordo com a nossa necessidade. Filipenses 4:19. A Bíblia diz que não recebeis porque pedis mal. Filipenses capítulo 4, apenas o versículo 19. E o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas Ele vai suprir segundo o quê? Segundo a necessidade que você está passando? Segundo a angústia que tu está vivendo? Não. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Diga aleluia. E outra coisa, irmãos, Deus não nos perdoa de acordo com os limites do nosso arrependimento ou confissão. Efésios 1:7. Porque tem gente que fala assim, não, a minha capacidade de pedir perdão é muito poderosa, e Ele vai me responder segundo ela. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Outra coisa que eu quero compartilhar com você aqui, preste atenção, irmãos. Aquele homem saiu, aquele homem gastou, aquele homem desonrou, aquele homem falhou, aquele homem foi inconsequente. Mas preste atenção, quando ele bateu para voltar, que ele surgiu no horizonte, o pai estava lá. Sabe o que isso fala aqui dentro de uma revelação e de um rema para você? Os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Deus viu quando ele falhou, sim ou não? Mas Deus também viu quando ele se arrependeu e voltou. Sabe qual é o problema de muita gente? Eu recebi um testemunho essa semana que eu fiquei muito impactado. Um filho meu na fé, quando se afastou da gente, ele entrou um sofisma na mente dele, no espírito dele, e Satanás pegou ele. E Satanás colocou na cabeça dele que a gente não gostava dele aqui. Olha. E aí ele deu testemunho para mim. Ele falou que Deus, o Abba, mandou um amigo lá de muito longe para vir tirar férias na casa dele. E ele não se atentou que o amigo tinha se convertido. E ele desviadão, com freezer cheio de escola gelada. E o amigo chegou. Estou dando uma aperfeiçoada pro meu jeito. E quando o amigo chegou, ele achou que ia abrir uma lata, botar na aba do meu chapéu. O amigo, não, eu vim aqui para cultuar a Deus com você. Vamos lá naquela igreja que tu me falava que o pastor te ama. Ficou ele dando testemunho e eu me segurando para não chorar muito na frente dele. Aí ele, não vou lá não. Ih, o pessoal lá não gosta de mim não, rapaz. Ih, só tem nego ruim lá. Não, nós vamos lá. E o freezer cheio de cerveja. Só que o amigo era crente, não bebeu. Só que o amigo era enviado do Abba, não entrou na dele. Só que o amigo foi canal de Deus para restaurar a casa dele. Ele falou, então vamos. Na época ele era igual um pitbull, né? Tudo que tu falava, ele... Aí ele falou que quando entrou no portão, ele, o amigo e a esposa, que eu olhei para ele, eu nunca lembrei disso, não lembrava disso. Dei um abraço e falei umas coisas lindas. Aí o amigo, quando sentou, falou, tá vendo? Você tá maluco. Ali o Espírito Santo foi, tocou nele, ele foi para o encontro. Hoje é bomba atômica na mão de Deus. O que é isso, pastor? Estava longe, estava com o freezer cheio de cerveja, mas quando bateu na direção de Deus, o pai viu de longe, vem porque tem anel, vem porque tem sandália, vem porque eu vou matar um novilho, vem porque a festa é grande, porque o filho voltou, diga aleluia. Ai meu Deus, sabe que esse testemunho mexeu muito comigo, irmão. Eu nem sabia que ele tinha tanta raiva assim. Morreu de raiva mesmo, né? Porque quem morre de raiva é a pessoa, né?
pronto para amá-lo. Bota aí Isaías 30, 18. Sabe qual é o nosso problema? O nosso mais não, né? Sabe qual é o problema de muita gente? Não desfruta do amor de Deus. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exaltado para se compadecer de vós. Você sabe o que o Senhor espera? Você sabe por que o Senhor está esperando? Para ter misericórdia. Salmo 145, versículo 8. O Senhor é longânimo e grande em... Vocês estão entendendo por que eu fico às vezes aturando certas coisas? Porque o meu pai é longânimo. E ele é grande, sabe em quê? Também misericórdia. E nós temos que ser o quê? Longânimo. 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 Segunda expressão: Deus é um pai que corre. Já viu um pai que corre? Talvez o teu pai terreno, ele correu para longe de você. Talvez o teu pai aqui da terra, o teu pai sanguíneo, não te criou. Talvez o teu pai, como o meu paizão, até tenha falhado em alguma parte da minha educação. Eu não lembro nunca de meu pai ter sentado comigo para estudar como o pastor André faz. Senta aqui, Davi. Vamos estudar. Ana Clara, vai estudar. Natan, já estudou. Meu pai nunca fez isso comigo. E eu ainda fui estudar na Tarso da Silveira, que foi uma bênção na minha vida. Diga aleluia. O que quer dizer isso? De repente o teu pai foi longe, foi para longe, foi criado de longe, não cuidou de você, não deu atenção igual o meu não me deu na área do estudo. Mas irmãos, o nosso Abba está perto. Um dia um homem sábio falou para mim: Pastor Alexandre, qual é a distância de Deus para você? Eu falava: distância? Eu falei: rapaz, essa pergunta é muito teológica. Os irmãos não estão aqui. Eu falei: olha, pastor, não, deixa eu estudar um pouco. Ele não precisa estudar não, é um palmo. Eu falei: um palmo? Ele é um palmo. Se com a tua boca confessares o que está no coração, Ele está aqui, irmãos. Ele está dentro de você. Ele nunca te abandonará. Que isso, pastor? Mas eu sou daquela teologia que acredita que Ele abandona, porque perde a salvação. Fica com essa teologia sua. Nós somos daquela que quem foi salvo, de que quem é filho, nunca perde. E essa parábola te ensina isso. Essa parábola te mostra isso. Segunda coisa que o pai fez foi correr. No grego tem mais uma palavra para correr. Uma palavra fala de corrida lenta. Presta atenção, no grego, quando fala em correr, uma palavra fala de corrida lenta, maratona, longe. E outra palavra no grego que fala sobre correr é explosão, que já é dar aquele tiro para chegar rápido ao encontro da pessoa. Qual das duas você acha que Jesus usou aqui no texto?
A da maratona ou aquela explosão que o pai saiu correndo? É assim que Deus está. Pronto para explodir e correr ao seu encontro. Pronto para explodir e fazer o que precisa ser feito. Pronto para explodir e realizar o seu sonho. Diga aleluia. Vou te contar uma história. Existe um famoso psicólogo chamado René Spitz. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um relato e sobre suas observações em relação às crianças nos orfanatos. O que aconteceu? Passou a guerra, os pais morreram, os orfanatos ficaram lotados de criança. Não tinha pai, não tinha mãe. A devastação do nazismo foi muito grande. Depois da guerra, haviam milhares de órfãos em toda a Europa. Eles tinham como alimentar as crianças, mas não tinham pessoas suficientes para cuidar delas. Durante 3 anos, ele observou a consequência da falta de contato físico com aquelas crianças. Em um deles, havia 97 crianças, entre 3 meses e 3 anos de idade. O relato de suas observações e dos seus escritos é muito chocante. Depois do primeiro mês, muitas delas não comiam, não conseguiam dormir, e algumas ficavam com o olhar fixo, olhando para o tempo. Depois de 5 meses, muitas dessas crianças choravam incontrolavelmente. E quando alguém tentava pegá-las no colo, elas gritavam com medo. No final de 1 ano, 1/3 daquelas crianças tinham morrido. Sabe por quê? Porque não sentiam mais o cheiro dos pais. Porque não tinham mais os pais. Porque não tinham a presença dos pais. Aonde você quer chegar comigo, pastor? Deus está dizendo que está correndo ao seu encontro. Deus está dizendo que está indo te abraçar nessa noite. Diga aleluia. Hoje o Pai corre na sua e na minha direção. Diga glória a Deus. Eu queria passar aquele vídeo. Está aí? Tem um vídeo para passar?
Amém. Você não está sozinho. E não adianta virem pessoas de fora tentando fazer qualquer coisa que o pai não vai deixar. Você viu que o cara mentia a mão, ele não, sai fora, rapaz. Eu sou o pai. Está comigo. Eu que vou levar até o fim. É Deus dizendo para você e para mim. A cãibra pode ser grande. O dano causado fisicamente pode ter sido grande. O trauma no teu espírito pode ter sido grande. Mas o pai te abraça. O pai pega você e sabe o que é mais lindo? Foi até a linha de chegada. Por que você está falando isso, pastor? Larga o pai não. Se afasta do pai não. Espera o tempo de Deus. Acredita. Eu comecei a ler um livro e o escritor me contou uma história que me marcou muito. Nos tempos áureos dos Estados Unidos, ele comprou uma propriedade e descobriu que nela tinha ouro. Muito ouro. Ele comprou um maquinário, juntou mais 6 ou 7 amigos, compraram um maquinário caríssimo, levou para aquela fazenda e começou a cavar o ouro. Cavou. Não achava o ouro, a quantidade que ele precisava. Um dia, ele olhou para os amigos e falou: eu estou fora. Eu não vou ficar mais aqui. Como se fosse um camarada que tinha um grande ferro velho na região, sabia que ele tinha recurso, chegou para ele e falou: quer comprar minhas máquinas? O camarada do ferro velho falou: não só compra as máquinas, como compra a propriedade. Ele falou: pode comprar, eu vendo pelo preço que você quiser. Esse dono desse ferro velho contratou um geólogo e descobriu que ele tinha parado a 1 metro da maior barreira de ouro dos Estados Unidos. 1 metro. Ficou trilionário. Mas o meu maior ensinamento não foi só eu não só aprendi em não parar, porque às vezes você está a 1 metro do que Deus tem para você, você para. Mas o meu maior ensinamento foi que esse camarada que vendeu tudo a preço de banana aprendeu algo e se tornou trilionário. Pergunta: o que, pastor? Nunca desistir. Montou a maior empresa de seguro dos Estados Unidos. Ficou riquíssimo, porque com essa aula que ele teve, quando ele sentava com o cliente, com a empresa, para fechar grande seguro da empresa toda, e alguém dizia não para ele, ele falava: mas é impossível, eu vim aqui para te vender. Se tornou muito rico. Ensinou essa técnica para os funcionários dele, para os gestores dele, para os diretores dele. Depois comprou banco, fez um monte de coisa. Às vezes, tu está a 1 metro. Olha isso, Yasmin, 1 metro. E por causa de alguma coisa que falaram e você não achou legal, ou você para de ir. Deixa eu te ensinar uma coisa. Todo dia eu ouço algo que eu não acho legal. Todo dia. Terceiro e último ponto. Deus é um pai que nos cobre com amor. Tem desfrutado do amor do pai? Mas isso não é tudo. O texto diz que o pai também o beijou. O interessante é que a palavra grega usada aqui não significa um simples beijo.
mas significa beijar muitas vezes, repetidamente, de forma terna, afetuosa. Ou seja, o texto diz no original que o pai cobriu ele com beijo. Lembre-se que o garoto ainda cheirava mal, ainda trazia consigo o cheiro do chiqueiro, mas isso não impediu o pai de cobri-lo com beijo. Esse é o pai da parábola que fala do nosso Pai do céu. Eu não sei você, irmãos, mas esse camarada, quando voltou, que o pai o visualizou, que correu para dentro dele, que cobriu ele de beijo, ele ainda cheirava mal. Preste atenção nesse relato. Há um pastor americano muito conhecido, chamado Joe Bailey. Ele conta que na época dos hippies, o seu filho se rebelou, deixou a família, a igreja, e resolveu se juntar a eles. Os cabelos longos, usavam drogas. Num belo dia, seu pai estava procurando por ele. Então, numa noite, o encontrou dormindo com muitas outras pessoas no galpão. Chegou lá no galpão, os hippies se juntavam nos galpões, porque dependendo do lugar é frio. O pai visualizou o filho deitado numa fileira. O pai entrou com muito cuidado, se desviou de todos os que estavam dormindo, inclinou a sua cabeça e deu um beijo na testa dele. Não muito tempo depois disso, aquele filho que tinha virado hippie e drogado, se converteu, recebeu a Cristo e tornou-se um grande líder da igreja. Depois, num certo dia, ele deu o seu testemunho. Pai, você sabe o dia que a minha vida mudou? O pai, não. Foi naquela noite em que você foi naquele galpão e me beijou. Você pensou que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. Naquele instante, a revelação que desceu para mim foi a seguinte: se o meu pai pode me amar tanto assim, quanto mais o meu pai que está no céu. Ele levantou dali no outro dia de manhã e mudou de vida. Saia daqui hoje com a certeza que você tem um pai que te ama. Olha, eu não sei você, mas todas as vezes que eu estou numa luta muito grande, você sabe o que eu falo? Eu sou amado, eu sou favorecido, Deus me ama, Deus está na frente. Irmãos, e eu vejo esse agir de Deus em muitas coisas na minha vida. Em frente à minha mãe mora um polícia federal. Para o bairro todo, ele tem uma fama de muito brabo. Mas sabe o que ele faz comigo? Quando eu estou com um carro procurando vaga, ele abre o portão e fala: estaciona aqui, Alexandre. Bota o teu carro aqui na minha calçada. Eu chamo ele de Leão. Eu falo: Leão. Ele, pô, me dá o prazer aí. Eu falo: como é que você está, nego? Está tudo bem. O que para todo mundo é o brabo é concierge. Concierge. Ele é o meu concierge lá em Realengo. E detalhe, ele tem uma 380, ainda faz segurança do meu carro. Aí, irmãos, eu falei: eu tenho que retribuir o Carlinhos de alguma maneira. Eu vou levar ele para o encontro. Posso ouvir um amém? Aí eu cheguei hoje, eu falei: consegui a empim, queria te dar empim. Ele: que isso? Aí pedi uma bolsa, botei um monte de empim para ele, tirado da roça. Sabe o que é isso, pastor? Sei. É o amor do Pai. Presta atenção, irmão. O favor de Deus vai te alcançar de uma maneira que você nunca viu. Pessoas vão olhar para você e vão falar assim: poxa, eu estava esperando alguém para poder abençoar com isso. Ontem foi o aniversário da Manaim, coisa linda, né, Getúlio?
aquela quadra lotada de gente. Falei, pastor Léo, Deus é poderoso. Ele, tu veio? Eu falei, vim. Como eu queria que meu povo estivesse lá, mas todo mundo, cada um nas suas funções aí. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Michel parou o carro, eu desci com Getúlio, com a Glória. Aí vem um carro, eu nem lembro, nem sei a marca, eu só sei que é um carrão. Aí baixou o vidro, é assim, eu aqui e eles ali dentro do carro. Aí eles, pastor, Deus usou o senhor, nós ganhamos esse carro aqui. Eu falei, como? Como assim? Um dia, o senhor ensinou pra gente que se a gente semeasse com o coração aberto, a gente ia ser abençoado. E nós demos uma bicicleta lá na Manaim, pastor, para obra. Ficamos a pé. Ganhamos esse carro mês passado, pastor. O empresário olhou para a gente e falou, queria dar meu carro para vocês. Eu falei, como é isso? Ganhamos o carro, pastor, só para edificar sua fé, pastor. Foi o senhor que nos ensinou isso. Eu não lembro de ter falado isso lá. Ele está preparando um vídeo, vai mandar, vou mandar para a igreja. Sabe o que é isso, irmão? Expressões de amor do Pai. Já viu o mundo aí fora? Alguém dá alguma coisa para alguém? Já viu? Ninguém dá nada. Já viu o mundo aqui dentro? Diga aleluia. É um procurando assim, para quem eu vou dar essa camisa? Hoje eu vesti essa camisa, eu falei, poxa, eu vou dar essa camisa para o Getúlio. Tão bonita. Tu não percebe, mas tu está numa atmosfera do Pai. Tu vive num ambiente do Pai. Eu tive que ter um autocontrole muito grande. Passei, vi um carro tipo uma relíquia. Falei, amor, eu queria tanto dar esse carro para fulano. Ela, vamos orar. Esse é o DNA do céu. O filho, quando chegou, ele correu para dentro, cobriu de beijo. Sabe o que quer dizer isso, Abel? Tu é amado, tu é favorecido. Tu pode, não importa, tu voltou, ele está aqui. Eu vou fechar te falando o seguinte: no abraço do Pai, todo o veneno do diabo será removido. No abraço do Pai, o seu perfume tira de nós o cheiro ruim dos porcos. No abraço do Pai, somos curados e restaurados. No abraço do Pai, sentimos segurança, fé, para desfrutar da nossa herança novamente. Diga aleluia. E eu fecho com Romanos 8, versículo 15. Pode subir, Lucas. Estou dentro do meu tempo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez a temor e... Tu já viveu atemorizado? Eu já vivi. Eu andava assim, sabe, alguma coisa vai me acontecer? O pneu do carro furava. Eu falei, será que eu pequei? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de baseado no qual clamamos. Quando tu chega em Jerusalém, tu vai na praça, você vê o judeu com 4, 5, 6 filhos. Sabe como é que eles falam? Aba, aba, aba. Aí vem outro, aba, aba. A palavra aba quer dizer papai, papaizinho. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza que tem um pai que cuida de você, que tem um pai que está pronto para te abraçar. Eu queria que você